Congressistas e grandes nomes do Partido Democrata questionam a aptidão de Joe Biden, de 81 anos, para um segundo mandato presidencial. Aumenta a pressão sobre Joe Biden para que ele retire sua candidatura para a disputa eleitoral americana. Figuras do Partido Democrata se pronunciaram na terça-feira sobre a aptidão do presidente dos Estados Unidos para um segundo mandato. O congressista do Texas, Lloyd Dodd, pediu em comunicado que o presidente, de 81 anos, tome a difícil e dolorosa decisão de retirar a candidatura. Os questionamentos sobre as capacidades de Biden cresceram depois do desastroso debate contra o republicano Donald Trump, de 78 anos. O democrata tratava e gaguejava em alguns momentos. Nancy Pelosi, de 84 anos, ex-presidente democrata da Câmara de Representantes, disse que era legítimo perguntar se o desempenho de Biden no debate foi só um episódio ou uma condição. O presidente disse que o fracasso se deu pelo cansaço das viagens internacionais e a Casa Branca rejeitou a necessidade de um exame cognitivo a Biden. A equipe médica disse que não é necessário um exame. Temos publicado um relatório anual amplo e transparente sobre a saúde dele. Assim que disseram que não é necessário, não vamos exigir. Não estamos descredibilizando o que o povo americano viu. Entendemos que tenha sido uma noite ruim. A pesquisa publicada na terça-feira pela CNN afirma que 75% dos eleitores acham que o Partido Democrata teria mais chances em novembro com o outro candidato. Trump obteve 49% das intenções de voto, à frente de Biden com 43%, uma diferença que não tem variado desde abril. A vice-presidente Kamala Harris estaria melhor classificada com 45% das intenções, mas ainda com o republicano na frente com 47%. Outros possíveis candidatos democratas enfrentam Trump com pontuações similares às de Biden, apesar de serem menos conhecidos, como o governador da Califórnia, Gavin Newsom, ou o secretário de Transportes, Pete Buttigieg. O juiz que presidiu o julgamento de Donald Trump pelo caso de pagamentos ocultos a uma ex-atriz pornô adiou a sentença para o dia 18 de setembro. A sentença de Donald Trump, que seria anunciada em 11 de julho, foi adiada para 18 de setembro de 2024, se ainda for necessária. Foi o que o juiz Juan Merchan, que presidiu o julgamento do republicano, registrou em carta dirigida à defesa do provável candidato republicano nas eleições presidenciais de 5 de novembro. O magistrado respondeu a uma carta da Promotoria de Manhattan, que pouco antes havia anunciado a disposição de adiar o anúncio da pena a Trump. Agora, a eventual condenação do magnata ocorrerá após a convenção republicana, programada para acontecer entre 15 e 18 de julho. No fim de maio, o polêmico ex-presidente foi considerado culpado por um júri popular em Nova York. Trump respondia por 34 acusações por disfarçar o pagamento de $130 mil a uma ex-atriz de filmes pornô na reta final das eleições de 2016. À época, o republicano teria usado o dinheiro para evitar que Stormy Daniels prejudicasse suas aspirações de chegar à Casa Branca na disputa com Hillary Clinton. O juiz também aceitou um pedido da defesa do magnata e ampliou para 10 de julho o prazo para que novos argumentos sejam apresentados, após a decisão da Suprema Corte. Já a promotoria terá até 24 de julho para se manifestar. O furacão Beryl enfraqueceu ligeiramente e foi rebaixado para a categoria 4, a segunda mais alta, enquanto se dirige para a Jamaica, após causar pelo menos 7 mortes no Caribe. O furacão Beryl deixou pelo menos 7 mortos na passagem pelo Caribe. De acordo com relatórios das autoridades da região, o fenômeno causou 3 mortes em Granada, 1 em São Vicente e Granadinas e 3 na Venezuela. Em seguida, o furacão enfraqueceu ligeiramente e foi rebaixado para a categoria 4, a segunda mais alta, enquanto se dirige para a Jamaica. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, NHC, espera que Beryl perca força ao chegar nesta quarta-feira perto da costa jamaicana, mas alertou que vai atingir a ilha com ventos potencialmente fatais, ondas ciclônicas, chuvas e inundações repentinas.
O NHC também previu ondas ciclônicas ao longo das costas sul de Porto Rico e da Ilha Espanhola, e onde estão a República Dominicana e Haiti. Em outras partes do Caribe, o estrago já está feito. Depois de perder um pouco de intensidade no fim de semana, Beryl se fortaleceu novamente na segunda-feira, alcançando a máxima categoria da escala Saffir-Simpson, ao atingir a ilha de Carriacou, em Granada, que tem 9.000 habitantes. A localidade está em estado de emergência e teve as telecomunicações e eletricidade cortadas, com casas e postos de combustível destruídos. Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro fez um balanço dos danos causados pelo furacão na costa nordeste do país. Além de 3 mortos, há 4 pessoas desaparecidas. 80 famílias estão em abrigos e cerca de 1.800 casas foram afetadas. O NHC pediu que as Ilhas Caimã e várias áreas da península de Yucatán e do Golfo do México tomem medidas extremas diante da aproximação do furacão Beryl. Beryl é o primeiro furacão da temporada 2024 no Atlântico, que vai do início de junho até o final de novembro. Os cientistas destacam que é incomum que um ciclone tão poderoso seja formado de maneira tão precoce na temporada. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos prevê uma temporada extraordinária, com a possibilidade de entre 4 a 7 furacões de categoria 3 ou mais. A Organização das Nações Unidas afirmou que reduzir o desperdício alimentar pela metade evitaria que até 153 milhões de pessoas sofressem de fome. Reduzir o desperdício alimentar pela metade evitaria que até 153 milhões de pessoas sofressem de fome, ao mesmo tempo que diminuiria em 4% as emissões de gases do efeito estufa. A constatação foi divulgada nesta terça-feira pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Segundo o relatório sobre as perspectivas do setor agrícola até 2033, essa meta é considerada extremamente ambiciosa e exigiria mudanças profundas tanto por parte dos consumidores como dos produtores. A FAO calcula que quase 1/3 dos alimentos destinados ao consumo humano são desperdiçados ou perdidos. Isso representa um grande subaproveitamento de recursos com sementes, fertilizantes, água e energia. Também reflete em emissões de gases evitáveis que contribuem para o aquecimento global. Nos países em desenvolvimento, os agricultores não dispõem de instalações adequadas para conservar suas colheitas em bom estado. Em outras nações, o consumo excessivo gera toneladas de alimentos desperdiçados. As frutas e os legumes são mais da metade das perdas e desperdícios devido à sua natureza perecível e ao curto prazo de validade. O relatório diz que reduzir o desperdício alimentar poderia aumentar significativamente a oferta de alimentos em todo o mundo, porque mais produtos estariam disponíveis e os preços cairiam. E daqui a pouco, após empate com a Colômbia, Brasil enfrenta o Uruguai pelas quartas de final da Copa América. Mais de 1.000 agentes estarão de olho nos atletas para evitar o doping nos Jogos Olímpicos de Paris. O Brasil News volta daqui a pouquinho.